Oi? Gente, vocês sabiam que na palavra do Senhor existe uma pessoa que perdeu a sua majestade por brincar com as coisas de Deus? Sim, o rei Belsazar. E ele vem cumprindo exatamente a palavra que está em Gálatas. Não vos enganeis, do Senhor ninguém se escarnece, porque tudo que o homem plantar, isso também vai colher. Belsazar foi filho do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor teve várias experiências com o Senhor, né? Ele brincou também, mas ele aprendeu direitinho. Ele tinha Daniel como conselheiro, né? Apesar de Daniel também ser um cativo, mas também foi um conselheiro do rei Nabucodonosor. Porém, Belsazar parece que não entendeu o recado, tanto é que Belsazar nem sequer conhecia o Daniel. A gente vai ver pela história e eu vou precisar resumir muito, porque no TikTok, como sempre, as pessoas, além de não querer ver muito, a gente não tem muito tempo para isso. Então tá escrito Daniel capítulo 5, tá escrito: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Gente, não tinha nada demais o rei fazer uma festa, desde que ele não colocasse no meio as coisas de Deus. Gente, não se brinca com as coisas de Deus, vai ter consequência. Ah, mas fulano faz isso e não aconteceu ainda. Haverão consequências aqui e haverão consequências depois, caso não haja arrependimento, tá? Enquanto eles estavam lá pegando os utensílios que o rei Nabucodonosor havia retirado do templo de Jerusalém, quando ele invadiu Israel, ele tirou os utensílios que havia sido consagrado ao Senhor, todos estavam consagrados ao Senhor, né? Ele tirou o utensílio dentro do templo de ouro, porque eram grandiosos, né? E trouxe para a Babilônia e guardou e deixou lá. Então o rei, quando ele foi fazer a festa, ao invés de ele ficar com os utensílios deles, que também com certeza eram grandiosos, mas não eram consagrados ao Senhor, ele mandou trazer o que era consagrado. E bebeu, e deu para os 1000 que ele estava fazendo a festa, para as concubinas, para as mulheres, ofereceram, né, para os outros deuses e tudo. E ali começou uma coisa que o Senhor não agrada. Ele não divide a glória dele com ninguém e ele não permite ser escarnecido. Precisamos tomar muito cuidado quando se trata das coisas de Deus. Gente, imagine você no meio de uma festa, no meio de um monte de convidado, fazendo um maior pegando as coisas que eram de um Deus que é o nosso Deus, mas para ele eram de um Deus que havia, né, perdido uma batalha, vamos dizer, né, porque o povo dele ainda estava cativo, mas Deus nunca perdeu batalha, tá? Deus nunca perdeu batalha. Israel estava cativo devido a um ensinamento que o Senhor queria fazer a Israel, apenas isso. Tá? De repente você começa a olhar para uma parede e pensa na seriedade da coisa. Parece brincadeira, mas para quem entende do reino espiritual vai entender que não é brincadeira. O Senhor começa uma mão, uns dedos escrever na parede. Pensa no terror que isso é. Dedos começaram a escrever uma frase na parede, no momento em que começou a brincar com as coisas de Deus. E aí você pode ver lá em Gálatas, que está bem escrito, Gálatas capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis ou não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Cuidado. E de repente os dedos começam ali a escrever. Tanto o rei ficou boquiaberto, todo mundo ficou boquiaberto, parecia uma cena de terror, né? Do nada, não tinha ninguém, apenas um dedo, a mão que escrevia na parede e aí ninguém sabia ainda o significado daquilo. O semblante do rei mudou, as suas pernas começaram, seus joelhos começaram a bater, ou seja, a tremer um no outro, né? Então ele ordenou que viessem todos os sábios, que viessem tudo da província, e quem interpretasse aquilo ali
seria um terceiro governante do governo dele, seria um vestido de púrpura. Ixi, seria um homem grandioso, mas ninguém que entrou ali conseguiu identificar o que o rei queria. E o rei ficou mais atormentado de espírito ainda, né? A rainha, né? A rainha, por causa das palavras do rei, a rainha que era a mãe, a rainha mãe, né? As palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. A rainha disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbes teus pensamentos, nem se mude teu semblante. Há um homem no teu reino, no qual há o Espírito do Deus Santo, dos deuses santos, elas falam, né? Nos dias do teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria. Quem era esse homem? Daniel. Olha só, Belsazar não sabia quem era ele, nem lembrava quem era ele. E aí ele falou, ó, manda trazer, resumindo isso. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. O rei disse a Daniel: és tu aquele Daniel que veio de Judá, né? Que auxiliou meu pai e tudo. Aí ele falou, né? Sou eu. Pois é. Ele conta o que aconteceu. Se você identificar isso para mim, você será o terceiro governante do meu reino. Eu te darei recompensas, né? E aí, então, o Daniel respondeu ao rei: conserve para você os seus presentes, não preciso do seu presente, mas eu vou interpretar, né? Dar os seus prêmios a outro, contudo, lerei para o Senhor que está escrito ali, ó rei. Gente, Daniel capítulo 5, versículo 25, vem dizendo as palavras que estavam escritas lá. Essa, pois, é a frase que estava escrita, né? Frase que escreveu Mene, Tekel, Parsi. O escrito é interpretado. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino, deu fim a ele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Farsim, dividido foi teu reino e entregue aos medos e persas. Enquanto Belsazar estava fazendo festa, brincando com as coisas de Deus, zombando dos utensílios, os medos e os persas estavam do lado de fora, armando a estratégia para invadir a Babilônia e levar eles cativo. E não deu outra. Pesado foste na balança e foi achado em falta. Deus quis dizer assim: não gostei não, hein? Eu contei você, eu olhei para você e você estava me devendo. Não gostei do que você fez. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço, proclamasse que ele era a respeito dele e tal, mas Daniel nem se importava mais com isso. Mas na mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto e Dario, o Medo, se apoderou do reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Enquanto ele brincava, enquanto ele zombava, as pessoas estavam tramando contra ele. Todas as vezes que nós brincamos com as coisas de Deus, as consequências vêm e elas são caras. São muito caras. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, cuidado. Isso é recado para todos nós. Cuidado. Porque ali ele brincou e acabou para ele a história. Se hoje o seu pesar na balança, nós estaremos em falta com Deus ou estaremos em conformidade com o que Ele quer. Paz do Senhor.